Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. Aí a bênção de Deus, sabe qual é, amiga e amigo? A maior bênção que você pode receber neste momento, enquanto ouve esta palavra, enquanto você medita na palavra de Deus, enquanto você está atenta àquilo que Deus quer falar para você. Essa é a maior bênção, é a bênção das bênçãos. É muito glorioso isso é magnífico, porque Deus é tão glorioso, tão glorioso, tão poderoso, tão grande, tão grande, tão grande, que com uma palavra Ele muda a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos corações, as nossas atitudes, tudo, a nossa vida se transforma. É como o texto sagrado diz, é como o próprio Jesus disse: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Então, quando alguém tem os seus ouvidos espirituais atentos à voz de Deus, essa pessoa foi escolhida. Essa é a maior bênção. É a bênção das bênçãos. Porque as pessoas pensam que, infelizmente, as pessoas que não têm um discernimento espiritual são como crianças na fábrica de chocolate e saem agarrando todo tipo de chocolate, tal. Mas quando a pessoa é sábia, quando a pessoa é escolhida, melhor dizendo, por Deus, é eleita por Deus, então essa pessoa se torna a própria bênção, a bênção. Ela não é uma abençoada, mas ela se torna a própria bênção. Deus faz dela a própria bênção, de forma tal que onde quer que ela vá, ela faz a diferença, porque ela é de Deus. É a luz por onde quer que for. Essa foi a bênção que Deus deu para Abraão, e Abraão passou para o seu filho Isaque, e o seu filho Isaque passou para seu filho Jacó. E essa é a bênção que Deus quer dar para você, amiga e amigo. Então, nós estamos meditando na história de Ana. Ana era uma mulher com a alma amargurada. Ela carregava uma alma amargurada e um espírito atribulado. Quer dizer, ela era atribulada na sua cabeça, no espírito, e ela era atribulada no seu coração, na sua alma. Deus foi quem escolheu Ana. E todo o sofrimento dela, toda a sua amargura, tristeza, agonia, todas as suas dores, suas humilhações, vergonha, ela não tinha sequer palavras para se defender quando a sua rival, Penina, a mulher do seu marido, que foi pega para
gerar filhos para ele, naquela oportunidade, naqueles tempos era assim a cultura. Uma mulher que era estéril tinha o direito de ceder o seu marido para uma outra mulher que era estéril, que não era estéril, e gerar filhos para ele. Isso aconteceu com Ana, que foi o que aconteceu também no caso de Abraão e Sara. Parece incrível, mas é uma realidade. Deus escolhe os aflitos, os amargurados de alma e os atribulados de espírito. Atribulado de espírito é aquela pessoa que, por exemplo, ela se sente fracassada. Ela carrega consigo o fracasso. E ela olha para as outras pessoas e fica com inveja. Puxa, por que ela conseguiu e eu não? Por que ele se deu bem e eu não me dei bem? Por que ele teve, entre aspas, sorte e eu só azar? Por quê? Atribulado de espírito. Mas, não só isso. Ana carregava um coração amargurado. Coração amargurado é um coração que carrega um sentimento, um ressentimento que está enraizado no passado. Começou lá atrás, uma amargura, um desgosto, uma injustiça que a pessoa sofreu no seu trabalho, por exemplo, e ela foi mandada embora. E então ela carrega um ódio, uma amargura, porque ela não fez nada de errado para ser mandada embora, mas ela foi mandada embora injustamente. E ela carrega esse sentimento de injustiça contra a pessoa que a despediu. Então são duas coisas. Uma coisa é você estar amargurada na alma. Outra coisa é estar em espírito abatido. E isso era o que acontecia com Ana. Que foi o que aconteceu com Abraão. Abraão tinha dinheiro. Abraão era rico. Mas toda a riqueza de Abraão era como se fosse pobreza, porque ele não tinha filhos. Sara era uma mulher estéril. E ele a amava profundamente. Ele poderia ter outras mulheres, gerar muitos filhos com outras mulheres, mas ele não queria. Ele tinha decidido, não, eu não quero filhos com outra mulher. Eu amo a Sara. É ela que eu quero filhos, é dela que eu quero filhos. E ele vinha perseguindo esse sonho toda a sua vida. Até que aos 75 anos, Deus lhe apareceu, se revelou para ele. Ele fez a promessa. Olha, Abraão, sai da tua terra, deixa a casa de teu pai, sai da tua parentela, deixa tudo para trás. Todas essas propriedades, esse conforto que você tem aí, deixa para trás
e segue-me. Vai para onde eu te disser, porque de ti farei uma grande nação. Você será a própria bênção. Abraão não tinha conhecimento desse Deus, dessa grandeza. Mas quando Deus fala, ele convence. Você não precisa conhecê-lo necessariamente para entender que é Deus, que só Deus poderia falar assim. Então você obedece. Que maravilha. Então quando Deus fala, amiga, meu amigo, é que a pessoa que ouviu, que ouve a sua voz, foi escolhida, foi eleita por ele. É claro que Abraão só foi realizar esse sonho, só foi ver esse filho tão querido 25 anos depois. Deus fez a promessa a Abraão, ele tinha 75 anos, e só com 100 anos que ele resolveu, que ele realmente veio gerar um filho, e a sua mulher já estava fora da época. Quer dizer, Deus ultrapassou, ou, digamos assim, entre aspas, transgrediu a lei da natureza, porque Sara já tinha passado da idade de gerar filhos, mas Deus é Deus, e Ele faz. O que Ele quer fazer, Ele faz. Desde que haja pessoas que queiram ouvir a sua voz. E eu creio, amiga e amigo, você que tem a sua alma amargurada, além disso, espírito afligido, espírito aflito, atribulado. Você é a própria, digamos assim, desgraça aos seus olhos. Imagine Ana. A gente já conhece a história de Ana. A gente sabe o final da história de Ana. Mas a gente nem sempre atenta para o mais importante, que era Ana. Ela era uma mulher escolhida de Deus. Ela foi escolhida por Deus. Ela foi escolhida por Deus. Por isso, todo o sofrimento, toda a dor, toda a amargura, toda a tribulação que ela passou, toda a vergonha, a humilhação. Sabe lá o que é você viver e conviver com pessoas debaixo do mesmo teto, digamos assim, e pessoas que humilham você dia e noite sem cessar. Alguém que fica falando, sabe, espezinhando você, espetando um ferro quente, vermelho do fogo na sua carne, e você não ter nada o que falar, nada o que dizer, nem poderia abrir a boca para se defender. Vai falar o quê? Penina, a sua rival, tinha filhos, 10 filhos, filhas e filhos. E Ana não tinha nada. E ela, a Penina, ficava atazanando a vida da Ana, falando o tempo todo, encarnando nela, zoando dela, debochando dela. Você é uma amaldiçoada, porque você não dá frutos. Você é como uma figueira amaldiçoada, figueira maldita, não tem frutos. Não tem frutos. E o que Ana podia falar?
A culpa é minha? Sou eu a culpada? Não. Ele não podia falar. Ela não podia falar isso. Tampouco poderia culpar o seu marido, porque o seu marido tinha 10 com a Penina, 10 filhos com ela. Então não era o problema do marido. O problema não era do marido. Então ela não podia apontar para o marido. Então ela engolia aquela amargura na alma. Ela engolia. Sabe, a amargura da alma, por exemplo, uma pessoa que carrega uma depressão, por exemplo, deprimida. Por que ela é deprimida? Qual a causa da sua depressão? Aconteceu alguma coisa um dia, um determinado dia na vida dela, e ela, aquela dor, aquela afronta, aquela desgraça aconteceu, e ela carrega na sua alma essa dor. Por exemplo, uma jovenzinha, uma criança que foi abusada pelo pai, e a mãe não acreditou na filha, e a criança, a filha ou o filho, não tem com quem contar, porque nem a minha mãe acredita em mim, nem minha mãe, ninguém acredita em mim. Então a pessoa fica com aquele ressentimento dentro de si, aquela dor, aquela vozinha satânica, dizendo 24 horas, você não presta, você é a figueira maldita, você nasceu para sofrer, você é isso, você é aquilo, você veio trazer tristeza para a gente, você veio... Olha só, você. Você já pensou? Você ficar ouvindo aquele tititi 24 horas por dia, digamos assim, e você não ter o que falar? O que você vai fazer? Você sofreu uma desilusão, uma afronta. Aqueles que tinham que guardar, proteger a sua vida, quando criança, agrediram você. Com quem que você vai contar? Aonde você vai encontrar alguém que ouve a sua voz? Então você guarda para dentro de si, guarda. E aquela amargura vai crescendo com a sua idade. E você se torna jovem, vai amadurecendo, se torna adulta. E você vê outras pessoas se realizando num casamento, num matrimônio. E você tem batido palmas para os outros, mas para você tem chorado a amargura de alma. Isso você tem carregado há anos. Ou então, você como Ana, espírito atribulado. Eu perdi a minha chance. Eu perdi a minha única chance. Eu perdi. O que eu vou fazer? E você tem um espírito atribulado. Você está com um espírito atribulado, com a alma amargurada. Então, amiga e amigo, por que nós estamos falando sobre esse assunto? Por que estamos batendo nessa tecla? Porque nós queremos que você faça como Ana. Tenha em Ana o espelho, o exemplo de como resolver toda essa situação. Tanto a amargura da alma, curar a amargura da alma, que é o câncer da alma, e curar o espírito angustiado, o espírito atribulado. Curar tanto um quanto o outro. Pois é,
Então, no segundo domingo deste mês de outubro, dia 12, toda a Igreja Universal do Reino de Deus vai abrir as portas do altar para as pessoas que, como Ana, que têm o espírito atribulado e a alma amargurada. Porque somente essas pessoas, quando forem para o altar é o lugar do sacrifício. Não é que você vai pegar uma oferta, e vai levar para o altar e dizer, ó, meu Deus, está aqui a minha oferta. Não. Essa oferta que você vai fazer a Deus é o seu coração amargurado, junto com o espírito atribulado. É isso que você vai oferecer a Deus. Você vai subir no altar para oferecer a sua vida imprestável para o mundo, a sua vida desiludida, a sua vida infeliz, miserável, aflita, que ninguém quer, porque você tem carregado a imagem da dor que só você sabe que sente. E você não tem palavras para dizer para ninguém o que está sentindo, ou tem sentido, ou tem vivido. Então, no dia 12, você vai poder subir no altar, inclusive no altar do Templo de Salomão. E você vai subir para despejar, derramar o seu coração diante de Deus, como Ana fez. Ana, ela dava ofertas, ela apresentava ofertas a Deus. O seu marido, Eucana, a amava tanto que dava muito mais condições para ela dar ofertas do que a Penina. Mas a quantidade de oferta não resolveu o problema dela. Ela fazia suas ofertas anualmente, mas a amargura da alma e o espírito afligido se mantinham. Sabe por quê, amiga e meu amigo? Porque Ana contava com os sacerdotes. Ela contava com eles. Ela fazia suas ofertas e contava que suas ofertas seriam suficientes para resolver o problema dela. E não foram. Sabe o que ela fez? Ela passou por cima dos sacerdotes. Ela foi direto para Deus, diretamente a Deus. E o texto sagrado fala, registra as suas palavras diante de Deus. Ela derramou a sua alma. Ela derramou a sua alma perante Deus. E quando ela derramou a sua alma perante Deus, aí sim, ela, por livre e espontânea vontade, ninguém pediu, ninguém falou, faça isso, faça aquilo. Não. Ela passou por cima da religião, da religiosidade, até mesmo dos sacerdotes, e foi direta no altar. E lá ela fez um voto com Deus. Um voto com Deus. E esse voto foi uma inspiração do próprio Espírito Santo. Foi Deus quem lhe deu aquela inspiração. Porque ninguém pediu, ninguém lhe deu essa ideia para que ela viesse oferecer o tão sonhado filho, a tão sonhada realização para servir a Deus.
todos os dias da sua vida. Amanhã nós estaremos falando sobre a oração de Ana, que você tem aí no capítulo de 1 Samuel, capítulo 1. Leia com carinho, para você saber. E amanhã nós estaremos falando sobre esse assunto, a oração de Ana. Mas hoje eu quero que você saiba, e você tem que saber disso. E nós estamos trabalhando para chamar aqueles que têm ouvidos para ouvir a voz de Deus. E quem tem ouvidos para ouvir a voz de Deus? Somente os atribulados de espírito e os amargurados na alma. Nós estamos chamando essas pessoas. Se não é o seu caso, então não é com você. Não é para você o altar. O altar é para as pessoas assim, que já não sabem mais o que fazer. Esgotei já todos os meus recursos. Já fiz tudo que eu tinha que fazer e não resolveu. Então você vai direto para Deus. Você não vai esperar pelo pastor, pelo bispo, a oração dos pastores, nada disso. Você mesma vai entrar diante do Altíssimo. Você mesmo vai entrar diante do Altíssimo. E você vai entrar diante dele porque você tem ouvido a sua palavra. Você foi inspirada pela palavra dele. Não foi pelo bispo, pelo pastor, quem quer que seja. Não, o próprio Deus a conduziu. Ele falou com você. E quando ele fala, ele escolhe. Ele elege aqueles que têm ouvidos para ouvir. Que Deus abençoe a todos com esse entendimento, porque esse entendimento vai libertar aqueles que os médicos não puderam libertar, que os pastores, que os religiosos, as religiões, ninguém pôde resolver, somente Deus. Então, dia 12, nós teremos essa campanha especial para os escolhidos de Deus. E não se esqueça, os escolhidos de Deus não são aqueles que estão satisfeitos, felizes da vida, não. Os escolhidos de Deus são aqueles que ninguém quer, desprezíveis, desprezados, colocados de lado. Pessoas como você. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.